Hoje em dia, os pais se preocupam bastante se seus filhos estão recebendo todas as vitaminas importantes para crescerem fortes e saudáveis. Mas será que os filhos também estão recebendo as vitaminas especiais para o coração e para a alma? As que ajudam a formar pessoas cheias de amor, fé e alegria? Neste Dia dos Pais, apresentamos as vitaminas que toda família precisa tomar. Vitamina A, atenção. Papai, não se esqueça de mim. Toda criança precisa de atenção todos os dias. É verdade. Desde o bebê até os mais crescidinhos, todas as crianças precisam de atenção. Quando o filho se sente notado, ele também se sente amado e importante. Sabia que às vezes até as birras são uma forma de pedir atenção? Se o seu filho estiver agitado, experimente dar uma boa dose de vitamina A. Vai ver que funciona. Vitamina G, gratidão. Papai, você já agradeceu a Deus hoje? Essa vitamina é especial. Os pais também precisam ser gratos pelos filhos que o Senhor colocou em suas mãos. Agradecer pelas pequenas conquistas, pelo abraço apertado e até pelas bagunças do dia a dia muda o coração da família. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. Quando o papai aprende a ser grato, o lar se enche de alegria e do amor de Deus. Vitamina C, carinho. Essa é deliciosa. Pode ser um abraço ou um beijo. Carinho é tão importante quanto comida. Os bebês precisam muito de toque, afeto e abraço. E os maiorzinhos também, viu? A falta de carinho pode deixar a criança triste, desanimada e até doente. Dê abraços e carinhos como se fossem super vitaminas de amor. Vitamina D, disciplina. Vitamina D. Essa vitamina é meio azedinha, mas faz bem. Com ela eu cresço certo. A Bíblia nos diz: discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Provérbios 29, 17. Disciplinar com amor é ensinar o caminho certo. Os limites dão segurança, ajudam a criança a respeitar e a se comportar bem. Quem ama, corrige os seus filhos. Vitamina E1, encorajamento. Papai, acredite em mim, com sua ajuda eu consigo tudo. Todo começo é difícil. Os primeiros passos, o dever de casa, a bicicleta, mas com o encorajamento do papai, a criança se sente capaz. Nas coisas simples e também nas grandes, como na vida com Deus. Apoie seu filho e celebre cada conquista. Isso faz crescer por dentro também. Vitamina E2, equilíbrio. Papai, eu sei quando correr e quando parar. Os pais fazem muito pelas suas famílias, mas precisam lembrar que o tempo juntos também é precioso. Brincar, conversar, comer juntos, tudo isso ajuda o filho a crescer com equilíbrio, amor e segurança. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Aproveite bem o seu tempo com seus filhos. Vitamina F, fé. Da alma, me ensina a confiar em Jesus. Ensinar os filhos a crer em Deus é o maior presente que você pode dar. Fale com Jesus, conte histórias da Bíblia, ore com eles. Mesmo bem pequenos, eles podem entender o amor de Deus. Seja o exemplo vivo da fé. Vitamina M, memória. Papai, me ajude a guardar momentos lindos no meu coração. As lembranças de uma infância feliz ficam para sempre. Ler juntos, rir, passear, brincar. Essas memórias são tesouros eternos. Elas não custam dinheiro, mas precisam de tempo e carinho. O que você plantar hoje no coração do seu filho, ele vai colher para o resto da vida. Vitamina O, oração.
Com essa vitamina, aprenda a conversar com o Papai do Céu. Ensinar a orar é abrir um canal direto entre seu filho e Deus. Mostre que ele está sempre pronto para ouvir. Ore com seus filhos, ensine-os a buscar a presença do Senhor em tudo. Essa conexão vai acompanhá-los pela vida inteira. Vitamina P, paciência. Essa vitamina serve para mim e para o papai também, viu? Crescer leva tempo, ensinar também. Tenha paciência com seu filho, com seus erros e suas descobertas. Ensine que tudo tem seu tempo, plantar, regar e esperar. Assim, seu filho aprenderá a viver sem pressa, com sabedoria e gratidão. Vitamina R, respeito. Papai, saiba que o respeito é importante para nós dois. É isso mesmo. O respeito é uma vitamina que funciona nos dois sentidos. Os filhos honram e obedecem aos pais, enquanto os pais cuidam dos filhos com amor e paciência. A Bíblia nos ensina: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. E também: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 4. Queridos papais, essas vitaminas são presentes de Deus para ajudar na missão maravilhosa de criar e amar seus filhos. Que neste Dia dos Pais vocês sintam o quanto são importantes e amados. A criança que Deus colocou em sua vida é um tesouro. Cuide bem, e que um dia você possa ouvir do próprio Deus: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23. Pais, não se esqueçam, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Feliz Dia dos Pais! Que lindo, né, gente? Não preciso falar mais nada, não é verdade? Queria convidar todos os pais aqui na frente para a gente fazer uma oração, fazer a entrega das lembrancinhas. Por favor, podem vir todos os papais, todos aqui presentes. Quem está aí no apoio, vem aqui um pouquinho, por favor. Os filhos, se quiserem com os pais, podem ir, por favor. As mulheres vão interceder hoje para a vida dos pais. Cuidado só com o fio, crianças. Pode virar para a igreja, papais, para a gente orar por vocês. Ó, o Tom chegou. Que lindo, né? Que bênção. Quem está aqui na igreja, né? As mulheres, os outros responsáveis, por favor, ficarem em pé. Vamos orar, abençoar a vida desses homens, que são exemplo na vida dos filhos, né? Que caminham junto com os filhos na casa do Senhor. Amém? Vamos orar, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui na Tua casa, Senhor. Neste momento, nós apresentamos a vida destes homens diante do Teu altar, Senhor. Que eles consigam, com a Tua força, com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, com o Teu temor, caminhar, Senhor, encaminhar os filhos, Senhor, na Tua casa, na Tua sabedoria, na Tua reverência, Senhor, nos Teus cuidados, ó Pai. Fortaleça a vida desses homens, que o Senhor possa fortalecê-los em tudo, ó Pai, na sua saúde, no seu emocional, no seu físico, no seu espiritual, ó Pai. Cuida da vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar um pouquinho antes de começar, gente? Ah, Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Sabe, Deus, estarmos aqui já é cumprir a sua palavra. A sua palavra diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se estamos aqui, fomos renovados pelo Senhor e estamos cumprindo com a sua palavra. Obrigada, Senhor. O que seria de nós se o Senhor não nos visitasse, se o Senhor não nos acordasse,
Se o Senhor não nos convidasse a estar aqui nessa manhã, Deus, o que seria de nós, Senhor? Se o Senhor não fosse no mais íntimo do nosso coração, nos curando dia após dia, nos transformando, estação após estação, o que seria de nós, Senhor? Se um dia o Senhor não tivesse olhado para nós com um amor tão grande, um amor tão imensurável a ponto de entregar o seu único filho por amor a nós, quem seríamos nós? O que seríamos de nós? Deus, nós estamos aqui nessa manhã por causa do seu amor, por causa das suas misericórdias, pela sua graça, pelo seu amor infinito, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos nos lembrar disso nessa manhã, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ecoa isso no nosso coração. Essa palavra não é sobre nós. Esse culto não é sobre nós. Essa oração não é sobre nós. É o que seria de nós se não fosse o Senhor. É sobre o Senhor. É sempre sobre o Senhor. Tudo gira em torno do Senhor, tudo volta para o Senhor. Nós cantávamos aqui que quando olhamos para Ti, contemplamos a Sua beleza, volta os nossos olhos para o Senhor. Queremos contemplar a beleza do Senhor. Não há nada mais belo do que olhar para o Senhor, Deus. Senhor, nós submetemos nessa manhã a nossa mente, o nosso coração, submetemos o nosso espírito a um encontro com o Espírito Santo do Senhor, porque não é sobre nós, não é sobre a pregação, é sobre o Senhor. Queremos nos encontrar contigo nessa manhã. Fala conosco, nós nos submetemos ao Senhor. É em Teu nome que oramos. Em Teu nome. Amém. Amém. É muito especial estar aqui. Hoje... Ai, que difícil. Hoje de manhã eu compartilhava com o meu marido que... Quando eu tinha por volta de uns 18 ou 19 anos, já faz um tempo, eu ainda não conhecia assim Jesus, estava simpatizando com Ele, e eu fui num culto e tinha uma pastora ali, uma mulher, pelo que deu a entender, aquela seria a primeira pregação dela. E ela ficou muito emocionada e ela olhava assim para a igreja. E o Senhor me trouxe à memória isso enquanto eu me trocava hoje. Porque ela ficou muito emocionada e ela disse assim: eu jamais imaginei estar nesse lugar, mas o Senhor me chamou. E ainda mesmo sem conhecer Jesus, naquele dia estava sentada numa cadeira. Eu falei assim: Senhor, eu nem sei quem o Senhor é, mas um dia eu quero que seja eu. E esse dia chegou. E apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar de um passado tão dolorido, tão obscuro, tão pecaminoso, apesar das transformações que o Senhor ainda tem feito no meu caráter, esse dia chegou. Porque Ele é bom, não é sobre mim, é sobre Ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração, e eu quis compartilhar isso,
Porque um dia, sentada numa cadeira, sem conhecer o Senhor, ouvindo uma mulher falar, eu falei: Senhor, tomara que um dia seja eu. E naquele momento lá atrás, alguns já conhecem a minha história, alguns, quem sabe, um dia eu vou contar. Eu era uma mulher drogada, viciada no álcool, promíscua. Com tudo isso, ainda assim, o meu coração dizia: Senhor, um dia vai ser eu. E esse dia chegou não por mim, mas por aquilo que Ele é capaz de fazer. E justamente eu quero começar, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a diferença de oração e intercessão. Mas eu quero começar dizendo, eu estava assistindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e ele disse assim uma frase que eu anotei: não é a oração que é poderosa, poderoso é o Deus que responde a nossa oração. E ele ouviu a oração de uma pessoa que nem o conhecia, sentada numa cadeira. E eu quero dizer que esse mesmo Deus que há 21 anos atrás ouviu a minha oração sentada numa cadeira, Ele vai ouvir a nossa oração hoje. Ele tem ouvido as nossas orações diariamente, porque Ele é o Deus poderoso que ouve as nossas orações. Amém? Espera aí, gente. Para quem não sabe, eu sou líder junto com o meu marido, faz assim, amor, para quem não te conhece, do Ministério de Intercessão aqui da igreja. E quando o pastor Tiago me convidou para pregar hoje, fiquei lá conversando com o meu marido, nas nossas mesas, que a gente divide uma garrafa de café. Fiquei muito feliz que o presente é um cafezinho do Joel. Veio 2 ainda, obrigada, Deus. E estava lá conversando com ele, e aí ele falou para mim: amor, quando o meu marido cresceu na igreja, diferente de mim, e ele falou assim: amor, quando eu ia nos cultos, as pessoas falavam assim: vamos levantar um clamor, agora vamos fazer uma oração de confissão. Ele falou, e eu só ia, nem sabia o que eu estava fazendo, eu só ia seguindo a onda. Aí ele falou que aí ele foi aprendendo no decorrer do tempo, né? Antes de ser líder do Ministério de Intercessão aqui da igreja, eu já fui membro há uns anos atrás, 10 anos, 11 anos que eu estou aqui, né? Em outra igreja eu era membro do Ministério de Intercessão. Aqui eu já cheguei, já fui caminhar com a pastora Vanessa. Acho que a gente ficou uns 8 anos, né, Van? Juntas, caminhando, muito ensino. Até comentei ali com ela, trouxe uma apostila aqui, de 2017, sobre oração. E aí ele falou para mim, amor, você foi aprendendo, e você foi estudando, e aí que eu fui aprendendo. Ele falou, vamos ensinar a igreja. Eu falei, então vamos ensinar a igreja, para que a gente não faça mais orações vazias. É óbvio que a gente quer ensinar, mas eu quero dizer algo, por isso que eu comecei com essa frase. A gente pode ter apostila, a gente pode ter técnicas, a gente pode ter nomenclatura, mas eu quero que você guarde essa frase, que não é minha, né? Que não é a oração que é poderosa, poderoso é o Deus que responde à oração, amém? Nós vamos fazer aqui um culto, digamos assim, de ensino, mas a gente precisa não se prender a uma técnica, mas se ligar ao nosso Deus, amém? E eu quero começar dizendo, sobre a diferença de oração e intercessão. Quem aqui sabe que é diferente uma oração e uma intercessão? A Lê, ali, que também caminha 133 anos, né, Lê, juntas. Amém? E toda intercessão, ela passa pela oração, mas nem toda oração é uma intercessão.
o que é... Eu vou começar falando sobre intercessão. O que é interceder? Interceder é se colocar diante de Deus a favor do homem. Ou seja, quando nós nos apresentamos para Deus em favor de algo ou alguém. Nós não vamos orar para nós vamos orar por algo ou por alguém. A palavra intercessão no hebraico, eu vou falar do jeito que está escrito. Se alguém souber hebraico e não for assim que pronuncia, me corrige. Mas aqui está facilmente. Intercessão significa paga, que vem da raiz de uma palavra que significa colidir com violência. E como que nós colidimos com violência? Ou diante de Deus, nos firmando em suas promessas para capturar forças, ou diante de Satanás, nos posicionando na autoridade de Cristo. É isso que significa intercessão, colidir com violência. Isso eu aprendi com a Van, né, Van? E eu quero falar com vocês. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, eu prometo que eu vou tentar ser rápida. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no verso 30. Amém? Antes da gente ler o verso 30, eu quero só colocar o que estava acontecendo ali. Ali no capítulo 22, Deus estava falando sobre Jerusalém. Ali o Senhor estava denunciando a corrupção, a injustiça, a violência, a depravação sexual, a adoração a ídolos. Ali o Senhor estava fazendo uma denúncia contra Jerusalém. E aí no verso 30 o Senhor diz assim: procurei entre eles, eles quem? O povo de Jerusalém. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E esse verso aqui, ele fala muito sobre isso, sobre o colidir com violência, né? Se a gente bater um carro diante de um muro, aqui o Senhor está falando, procurei um que levantasse um muro. O que vai acontecer? Vai destruir o nosso carro. O muro pode até cair, mas o carro vai destruir. É colidir com violência, se colocar diante do Senhor, se colocar na brecha, sentir a dor do outro. Interceder é muito mais do que você simplesmente dizer assim: Raquel, te abençoo em nome de Jesus, amém. É muito mais do que isso. É você se importar com o outro. É você sentir a dor do outro. É você ouvir o outro. Porque já, quando a gente for falar da oração, o Senhor ouve. O Senhor nos ouve. E interceder é nos colocar, aqui fala, né? Interceder é colocar-se diante de Deus a favor do outro. Nós precisamos nos importar verdadeiramente com o outro. Quem aqui já sabe de um amigo, de alguém próximo? A gente também não sai contando as nossas intimidades para todos, né? E foi orar por essa pessoa e começou a doer os ossos. Ou você estava lá na sua casa, de repente, numa atividade corriqueira. Se isso nunca aconteceu, peça para o Senhor acontecer, é transformador. E você estava lá, numa atividade corriqueira, sei lá, nós mulheres, lavando louça. E, de repente, vem sobre você uma dor, um choro, uma angústia, uma tristeza. E aí você para tudo e você vai orar. E o Senhor traz uma pessoa à sua memória. E aí você começa a orar. Você começa, parece que sentir aquilo que a pessoa estava sentindo.
O Senhor coloca palavras na sua boca, uma oração na sua boca que não faz sentido para a sua vida, mas faz sentido para o que está acontecendo pelo próximo. E aí, depois disso tudo, você vai, manda lá uma mensaginha para a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? E a pessoa responde, não estou bem. Interceder é muito mais do que só um levantar de mãos. Interceder é amar o próximo como Jesus nos ama. É se importar verdadeiramente. É investir tempo em oração. Porque às vezes, irmãos, eu falo por mim, a gente está cansado, né? A gente só quer chegar em casa. Às vezes eu falo isso lá na minha casa, tá bom? Eu falo assim para o meu marido, amor, eu queria só sentar, ligar a televisão e nem prestar atenção. Só deixar minha mente divagando por aí. De tão cansada que eu estou. Pode colocar qualquer coisa, pode pôr até futebol. Que eu nem vou prestar atenção, eu só quero ficar com a minha mente divagando. Aí o Senhor vai e nos chama. Quero falar com você. A gente está disposto a fazer isso e investir esse tempo e não ser por nós e ser pelo próximo? Ou você está lá e você se lembrar de alguém e falar, poxa vida, não falei com essa pessoa essa semana e o meu coração estava nela. E desligar a televisão e tirar sua mente daquele tempo que ela está ali divagando e investir amor e tempo em favor do próximo. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós queremos abrir mão de nós mesmos? É difícil, irmãos, não estou falando que é fácil, não. Mas é um exercício. E interceder, apesar de ser em favor do próximo, ele nos leva para mais perto de Deus. A gente sempre tem um amigo que a gente confia, que a gente conta segredos, que a gente fala assim, isso daqui eu só posso contar para tal pessoa, porque eu sei que ela não vai falar para ninguém. Você sabia que o Senhor é assim conosco também? Mas é num exercício de intimidade, o Senhor compartilha segredos do coração dele com a gente. E aí ele olha para nós, e a minha pergunta é, se o Senhor tivesse aqui, ó, igual ele estava lá em Ezequiel, procurando um homem que erguesse um muro e pudesse se pôr na brecha, será que ele encontraria aqui no nosso meio hoje? Ou será que ele ia dizer, não encontrei nenhum? O Senhor nos convida a sair da nossa zona de conforto. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é um convite do Senhor. E cada vez que a gente responde a esse convite do Senhor, eu não estou dizendo aqui sobre uma barganha. Esse não é o nosso Deus. Mas é inevitável que coisas aconteçam. A partir do momento que a gente responde a esses convites do Senhor, Senhor, eis aqui alguém que vai erguer o muro. Senhor, eis aqui alguém que quer reparar essa brecha. Nós nos tornamos mais amigos do Senhor. Nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. Nós conhecemos mais os segredos do coração do Senhor. E eu não sei para vocês, meus irmãos, mas esse, para mim, é o maior presente do ministério de intercessão, de oração, seja o nome que for. Conhecer os segredos do coração de Deus e fazer parte deles. Ainda que seja abrindo mão de um tempo de descanso, ainda que seja em um jejum mais rigoroso, ainda que seja você investindo o seu tempo em oração e você pensar, meu Deus,
Como eu sou mulher, eu sempre vou dar exemplo de mulher. Mas, meu Deus, eu podia ter colocado uma máquina de roupa para bater e eu fiquei aqui 1 hora orando. Tá tudo bem. É um convite do Senhor. É um convite do Senhor. A gente precisa abrir mão e responder esse convite. A gente precisa abrir mão e erguer as mãos e dizer: Senhor, eis alguém aqui que quer erguer um muro e reparar uma brecha. Amém? E eu quero dar um outro exemplo bíblico aqui, para eu não ficar me alongando somente, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, e agora até vou dar um nome técnico sobre essa oração, também aprendi com a pastora Vanessa, que se chama assim, oração de identificação. Não sei quantos conhecem. Esse tipo de oração é quando nós nos identificamos com algo, não necessariamente que nós fizemos. Lembra que eu falei que interceder é sentir a dor do próximo? Então, interceder também é confessar pelo próximo. E aqui, eu queria muito, muito, muito ler o capítulo todo, mas eu não posso. Daniel, todos conhecem aqui, Daniel resistiu ao banquete do rei, Daniel era aquele que saía 3 vezes para orar, Daniel foi aquele que não se prostrou a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Ele não tinha certos tipos de pecado, mas aqui no capítulo 9 de Daniel, ele descreve uma oração de Daniel fazendo uma confissão de pecados, e a partir do verso 4 diz assim, Daniel dizendo: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: mantenha a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel não estava cometendo aqueles pecados e ele não era culpado. Mas ele diz isso: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e ao teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Depois você pode ler tudo, porque senão eu vou me avançar. Mas eu quero me apegar aqui a Daniel dizendo que ele era culpado, que ele foi infiel, e ele não foi. Mas ele estava confessando o pecado de um povo. É isso que nós fazemos quando nós intercedemos além da nossa boca, quando nós intercedemos com o nosso espírito. Nós confessamos pecados que não são nossos. E eu quero contar um segredo que o Senhor compartilhou comigo a respeito dessa oração. Quando nós fazemos uma intercessão de identificação, nós aprendemos a ser muito mais compassivos do que julgadores. Porque quando nós confessamos o pecado de outro, ali verdadeiramente o Senhor coloca lágrimas nos nossos olhos. O Senhor coloca uma oração verdadeira de confissão na nossa boca. E quando nós olhamos então para aquela situação ou para aquela pessoa, nós não olhamos mais para aquilo com um olhar de julgamento, nós olhamos aquilo com os olhos do Senhor e nós passamos a ter compaixão daquela pessoa ou daquela situação. Essa é uma oração, por exemplo, que nós podemos fazer pela nossa nação. A gente pode fazer por tantas outras coisas, mas eu confesso que eu fico tão triste quando eu vejo por aí nas redes sociais ou em rodas de conversas, pessoas que conhecem a Jesus, amaldiçoando o Brasil, falando: o Brasil é isso, o Brasil é uma porcaria, e entre tantas outras palavras que eu não vou repetir aqui.
O Brasil é não sei o quê. O Brasil é conhecido só pelo carnaval. O Brasil é isso. Eu quero ir embora do Brasil. Querido, amém. Se você tem um sonho de morar em outro país, eu não estou julgando isso, tá bom? Mas o que eu estou dizendo, que ao invés de amaldiçoar, por exemplo, a nossa nação com a nossa boca, ao invés de fazer comparações, mas lá nos Estados Unidos, lá sei lá onde, em Londres, a vida é melhor, a qualidade é melhor, os políticos são melhores, e a gente vai diminuindo a nossa nação. Eu quero trazer essa reflexão verdadeira para você. Dobra os seus joelhos pela nossa nação e comece a confessar aquilo que você vê como maldição, é um pecado. Comece a confessar com a sua boca lá na sua casa e diz: Senhor, me perdoa, nos perdoa, como nação, como brasileiros, pela prostituição, pelo derramamento de sangue inocente. Perdão, Senhor, pela corrupção excessiva no nosso país que transcende qualquer outro. Perdão pela impunidade, pela infidelidade. Perdão por cada templo de adoração a outro Deus que não o Senhor. E quando a gente começa a fazer isso, então o Senhor vai abrir os seus olhos e você não vai mais olhar para o Brasil como uma porcaria, mas como um celeiro, mas como um lugar onde o seu coração vai ser amadurecido, mas como um país onde o Senhor te plantou para fazer a diferença, mas como um lugar onde está todo mundo indo para a direita e você vai para a esquerda porque você não se importa com os padrões do mundo, você se importa com o padrão de Deus. A oração de identificação nos leva a esse lugar de abrir os nossos olhos, de colocar amor na nossa boca, nas nossas palavras. Assim como Daniel, ele não era culpado, ele não era infiel, mas ele amava a sua nação, ele amava o seu povo, e mais do que isso, ele amava o Senhor. E ele se colocou ali na brecha. Amém? O Senhor, Ele responde às nossas orações. Eu vou ler um outro texto, que ele é super conhecido, que está lá em 2 Crônicas 7. Depois da construção do templo, então Salomão faz uma oração. Depois que ele termina de construir o templo, depois, se você quiser, você pode ler o capítulo todo. E olha que interessante. Quando nós intercedemos, o Senhor responde. Em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 12, diz assim: O Senhor lhe apareceu de noite para Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi esse lugar, o templo que ele estava construindo, para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, agora é a nossa parte. O Senhor nos diz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui responde pelo nome do Senhor? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E esse é o nosso Deus que nos chama para interceder em todo tempo, porque nós oramos e Ele responde. Ele não é um Deus mudo. Até no silêncio o Senhor está falando. Eu quero que vocês gravem isso. O Senhor não é um Deus mudo. Até no silêncio Ele está falando. Não é fácil aprender isso. Eu aprendi isso no silêncio do Senhor. E eu quero falar um outro exemplo de intercessão, que está lá em Lucas
no capítulo 23, no verso 34, que é a intercessão de Jesus, que também é uma intercessão de identificação, quando o Senhor diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O nosso maior exemplo de intercessão é o Senhor Jesus. Ele também não tinha pecado, ele era puro. E ele olhava para nós com um olhar de compaixão, a ponto de entregar a sua vida em favor de nós. Ele é o nosso maior exemplo de intercessão. E ali ele estava dizendo: Pai, os perdoa. Quando a gente vê alguém cometendo um pecado, a gente consegue orar dessa forma? Dizer: Pai, perdoa. Perdoa. Perdoa o meu marido. Vou falar dele, né, tadinho? Não vou expor outra pessoa. Perdoa o meu marido que não fez uma massagem no meu pé essa noite. Brincadeira. Perdoa. Ou a gente já está pronta a dizer: aquela pessoa, papapá, papapá, papapá. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para seguir o exemplo de Jesus e dizer: Pai, os perdoa. Essa é uma intercessão também. Nós também temos a intercessão do clamor, que foi o que eu falei, que o meu marido disse, que quando ele era criança, ele só ia. Sabe quando nós, aqui, os pastores falam: gente, quem está enfermo aqui nessa manhã, ou conhece alguém próximo, vem aqui na frente. E aí toda a igreja ora em favor da mesma coisa. Todos oram em favor de um mesmo assunto, simultaneamente, muitas vozes. Alguns se perdem, é um exercício, eu sei, que às vezes a gente está orando, o irmão do lado está orando, ou de trás está orando, e a nossa cabeça fica meio no liquidificador ali batendo. Mas esse é um exercício para nós. Esse é um exercício para nós. Eu não vou abrir aqui, mas vocês se lembram daquele texto? De quando estavam orando numa casa em favor de Pedro e ele bateu na porta. Eles estavam clamando por Pedro. Essa é uma oração de clamor, quando todos concordam com o mesmo assunto que está sendo falado. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão me olhando com uma cara assim? Amém? E o Senhor nos convida a orar uns pelos outros. O Senhor, claro que nós temos aqui na igreja o ministério de intercessão, mas é chamado do cristão interceder. Não tem aqui na Bíblia dizendo: alguns foram chamados para orar. Tem lá, alguns são pastores, outros são apóstolos, outros são mestres, mas todos nós fomos chamados para orar. A intercessão é um ministério do cristão. Todos nós fomos chamados. E eu gostaria que a gente tivesse um tempo rápido de oração, mas eu quero ler um texto antes que diz assim, está lá em Tiago 5, versículo 13. Eu gosto tão pouco desse texto que ele é tipo super roxo aqui, ó, na minha Bíblia. Que diz assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós confessamos ao Senhor e somos curados uns aos outros. Por isso agora eu quero pôr em prática em 5 minutos. Em 5 minutos. Porque hoje vocês me botaram na fogueira, né? Vários recados, apresentação do Dia dos Pais.
em 5 minutos, para depois eu falar rapidinho sobre oração. Eu prometo que vai ser rápido. Mas vocês podem ficar em pé? Eu quero que vocês encontrem uma dupla. Se tiver número ímpar, a gente faz um trio. Mas, se não, a gente vai fazer uma dupla preferencialmente. Amém? Homens com homens, mulheres com mulheres. Procure aí uma dupla. Enquanto quem já for achando, vamos pôr em prática essa palavra de Tiago 5, de orar uns pelos outros. Você vai falar uma coisa para essa pessoa, uma coisa, um pedido de oração. Pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira, pela minha saúde, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Escolha um tema e um vai orar pelo outro. Não fiquem calados, amém? Pode orar, gente. Eu vou contar 5 minutos no relógio. Amém, Jesus, amém, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor nessa hora, Deus. Há um Deus que é poderoso, há um Deus que é soberano. Há um Deus que pode todas as coisas. Nós queremos, Senhor, submeter, Deus, cada pedido aqui, Senhor, representado, Pai. Seja ele na área que for, Deus, na saúde, Deus, nos casamentos, Pai, nos relacionamentos familiares, Senhor. Nos visita, Deus. Nos visita, Senhor. Nós submetemos aqui, Pai, os nossos pedidos, crendo em quem o Senhor é. Crendo na sua... Crendo... Ai, meu... Crendo no Senhor, crendo na sua onipotência, crendo na sua onisciência, crendo nas suas maravilhas. Nós cremos no Senhor, Deus. Nós cremos, Senhor, em quem o Senhor é. Cremos que o Senhor é capaz de curar toda e qualquer enfermidade. Cremos que o Senhor é capaz de restaurar casamentos. Cremos que o Senhor é capaz de restaurar relacionamentos entre pais e filhos. Cremos que o Senhor é capaz de romper algemas, Senhor, que jamais pensaram um dia estar rompidas. Cremos que o Senhor é aqueles que nos solta de cordas, Senhor, de prisões. Cremos em quem o Senhor é. E por isso, Deus, submetemos cada oração aqui ao Senhor. Ao Senhor, Deus. Cremos, Senhor, que o Senhor ouvirá as nossas orações. Cremos no seu movimento, Espírito de Deus, de cura, porque é a sua palavra. Quando confessamos uns aos outros, não só os nossos pecados, mas as nossas dores, as nossas aflições, somos curados, Deus. Nós cremos no Senhor, cremos em quem o Senhor é, Pai, e é por isso, Deus, que nós estamos intercedendo nessa manhã, uns pelos outros. É por quem o Senhor é. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Deus. Jesus. Esse é o Senhor. Se você já terminou a sua oração, vai voltando para o seu lugar, amém? Vai voltando para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Amém. Amém. Aleluia. Não basta eu pegar a garrafa do marido, ainda tem que pedir para ele pôr água. Lindo. Amém, irmãos. Amém. É tão legal ver um orar pelos outros, é tão gostoso. Eu não sei vocês não se sentem bem estando ali, podendo dividir um pouco da dor, da aflição ou da alegria daquela pessoa, podendo trazer um pouquinho do céu para o coração, para o espírito daquela pessoa. Eu queria ter aqui um dia inteiro, quem sabe um dia, né, pastores, a gente faz um seminário de intercessão, para a gente praticar, para a gente orar, para a gente aprender, para a gente fazer juntos. Mas esse mesmo sentimento que você sentiu aqui orando pelo próximo, eu quero te incentivar a você levar ele para casa. Não deixa ficar aqui. Não deixa ficar aqui. Chore pelo outro. Chore por uma situação que não é sua. Seja um canal do Senhor. Amém? E lembra que eu falei no começo que há uma diferença entre intercessão e oração? Eu queria falar muito mais sobre intercessão, mas não dá. Eu quero falar sobre a oração. Obrigada, lindo. A intercessão, eu falei no começo, que a intercessão é colocar-se diante de Deus em favor do homem. Não que a oração também não seja, mas a oração é nos colocar diante de Deus, não é colocar o outro. E eu quero te dizer que na minha caminhada cristã, sei lá, fazem 16 anos que eu sou convertida e faz uns 12 que eu sou de ministério de intercessão, uns 12, 13. Nesses 13 anos que seja, não consigo mensurar, é muito mais fácil orar pelo próximo do que orar por si mesmo. É difícil sentar na mesa e colocar as nossas dores para Jesus. É difícil abrir o nosso coração porque, às vezes, é vergonhoso. A gente tem vergonha. Em novembro do ano passado, eu estive aqui também e eu falei que eu estava angustiada porque eu fui ao supermercado e eu não consegui comprar uma caixa de morango para o Samuel. E eu fui reclamar isso com Jesus e eu senti vergonha, porque eu pensei em outras pessoas que bebem água da poça e eu estava reclamando de uma caixa de morango. E naquele dia, na mesa da minha casa, Jesus falou para mim: "Está com vergonha porque eu me importo com a sua dor tanto quanto pelo próximo." E é assim que a gente se apresenta em oração para Jesus. A gente não precisa ter vergonha, porque, afinal de contas, Ele já sabe. E aí você pode me perguntar: "Dani, então por que eu tenho que orar se Ele já sabe? Por quê?" E eu quero dar um exemplo de uma criança. O Tiago falou aqui no começo, né? Aurora sem preocupações, meus filhos sem preocupação. É todo dia um pedido, né? E isso fala tanto ao meu coração, porque as crianças, elas vão, na minha casa tem uma lista: "Mãe, eu quero uma arma de gel. Mãe, eu quero um óculos de sol. Mãe, eu quero ir na excursão. Mãe, eu quero morango. Mãe, eu quero isso. Mãe, pai, mãe, pai." E é um pedido. A gente até falou outro dia: "Gente, nós vamos sentar, escrever isso. Você vai escolher um para o Dia das Crianças. Que, pelo amor de Deus." Mas o que ministra o meu coração é que eles não têm vergonha de falar. Eles não têm vergonha de falar. E nós temos receios de ir falar com o nosso pai, de dizer: "Pai, eu preciso disso." Eu não sei em qual momento da nossa vida, da nossa história de igreja, veio sobre nós uma vergonha de falar: "Nossa, parece que eu só vou para Deus só para pedir." E daí? Ele é o nosso Pai. A gente vai pedir para quem? Se a própria palavra dele fala para a gente ir lá bater na porta e ela vai ser aberta, que a gente pede e ele dá.
Isso é uma mentira. Isso é uma mentira das trevas sobre nós. E eu quero dizer para vocês, não acreditem nessa mentira. Não é vergonhoso fazer pedidos para o nosso Pai. Não fique com isso. Ai, mas eu só peço. Tá bom, a gente pode agradecer, a gente pode fazer outras coisas, mas a gente também pode só pedir. Ele é o nosso Pai. Os meus filhos não vão na casa do vizinho falar: oh, tem a minha vizinha lá da frente, uma idosa que chama Vera. E meus filhos ficam lá na sacada: oi, Vera! Eles adoram conversar com ela. Mas eles não vão falar: ô, Vera, me dá uma arminha de gel. Mas todo dia eles falam para o Clécio: papai, quero uma arma de gel. Pai, eu quero aquela que é azul. Pai, eu quero aquela que é preta. Pai, você já compra o saquinho da bolinha para quando a minha bolinha acabar eu ter muita bolinha de gel? Eles não vão pedir para a Vera, eles vão pedir para o Clécio ali, ó. E por que a gente tem vergonha, então, de abrir a nossa boca e falar: pai, eu quero uma arminha de gel preta com azul e muitas bolinhas? A gente tem vergonha de falar com o nosso Pai. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer nos auxiliar. Os meus filhos já chegaram numa idade, apesar de ser pequenos, que eles já têm bastante autonomia. E eu estava ouvindo um exemplo sobre disso, sobre oração, num curso que eu faço sobre intercessão. E aí a pastora dava um exemplo, e eu trouxe isso para mim, porque na minha casa também é assim. Apesar dos meus filhos terem muita autonomia, algumas coisas ainda eles não conseguem. Por exemplo, Samuel e Daniel não alcançam o filtro de água. E dia desses eu estava até conversando aqui no final da oração das mulheres, com algumas mulheres, a Mari, a Tiffany, que a gente não pode deixar os nossos filhos, entre aspas, preguiçosos, porque senão eles não pedem. Eles seguram a nossa mão e vão nos arrastando assim e ficam apontando. Até falei para as meninas: fala para ele o que você quer, mesmo que você sabe que é água. E às vezes a gente faz isso com o Senhor. Eu não alcanço algo. E aí, eu quero que o Senhor adivinhe. Ainda que Ele saiba, né? Ele é Deus. Mas eu não posso pegar a mão dele, arrastar e ficar só assim, ó. Ele quer que eu abra a minha boca e falo: Pai, me ajuda nessa situação, eu não alcanço. E Ele é um Deus bom. E se até eu que sou má, vou lá no armário, pego um copo, encho o copo d'água e dou para o meu filho, imagina o nosso Deus que está no céu. É por isso que a gente ora, porque o Senhor quer nos auxiliar. Não é porque o Senhor é ruim e Ele quer que a gente fale e que a gente se humilhe, mas é porque Ele quer criar uma conexão de intimidade com a gente. É porque Ele quer nos auxiliar nos nossos processos. É por isso que a gente ora, para nós sermos íntimos do Senhor. É por isso que nós oramos. A oração não nos mostra forte, né? Porque a gente também tem um outro paradigma aí, que quem ora muito é forte. Mentira! A oração não nos mostra forte. A oração revela a nossa fraqueza, submissa a um Deus poderoso. Nós não oramos porque nós somos fortes. Nós oramos porque nós somos submissos à força de Deus. É por isso que nós oramos. Eu quero falar sobre uma oração, para eu já encerrar, que está lá em João. Gente, orar é ler a Bíblia bastante, viu? Está em João, capítulo 11, no versículo 32. Eu quero falar sobre essa oração de Maria. Ali Lázaro havia morrido.
E Marta e Maria estavam tristes e talvez até indignadas. E Marta, ela se indignou no seu coração. Mas Maria disse assim ao Senhor: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ali Maria não estava desafiando a Jesus. Ali Maria estava dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o ponto de confiança de Maria. Ela confiava tanto no Senhor Jesus, que ela creu que se ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Ali, Maria coloca o seu coração, ela se prostra, ela desabafa, ela chora ao ponto de tocar o coração de Jesus. Então Jesus vai e ressuscita Lázaro. E aí eu volto, por conta da oração de Maria? Não, porque Ele é Deus. Mas o Senhor quer que sejamos como Maria, derramamos o nosso coração a ponto de tocar o coração dEle. É isso que o Senhor nos chama para fazer nas nossas orações. O Senhor quer que nós toquemos o coração dEle. O Senhor quer que a gente diga: Senhor, eu confio no Senhor. Há um ponto que se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu confio no Senhor, Jesus. Mas a gente só consegue fazer isso falando. Tem uma outra oração que eu quero compartilhar com vocês, que ela é super poderosa, que é a declaração da palavra do Senhor. Eu não sei se todos fazem essa prática, se conhecem essa prática. A declaração da palavra do Senhor, ela nos lembra de quem o Senhor é. Ela fortalece a nossa fé. Ela é uma arma contra o nosso inimigo. Ela nos cura, ela nos transforma. Se você estiver lá com a sua fé esmorecida, vai lá num texto super conhecido, Isaías 6, e começa a declarar quem Ele é. Oh, meu Deus, que diz: Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pega a sua Bíblia lá na sua casa e começa a ler esses textos de quem Ele é. E você vai ver como você vai sair, não vai ser só uma leitura, vai ser uma oração da palavra. Se você de verdade hoje, irmãos, de verdade, está com a sua fé assim, ó, tamanho de uma ervilha. Eu falo na minha casa, o meu coração está do tamanho de uma ervilha. Vai lá, abre esse texto e diz: um menino nos nasceu. Ele nos foi dado e Ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A sua fé que estava do tamanho de uma ervilha, ela vai começar a crescer. Porque não é sobre nós, a oração é declarar quem Ele é. A oração da palavra, ela tem o poder de nos curar. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo. O Senhor tem me tratado em muitas áreas da minha vida. E uma delas, abrindo meu coração, é sobre acreditar em quem eu sou na perspectiva de Deus. E eu estou passando por um desafio muito interessante no meu trabalho. E eu fui colocada num projeto que nem era para eu estar ontem. Não era nem para eu ter trabalhado, mas glória a Deus. E eu estava ali e a minha gerente mandou eu tocar uma reunião e fazer algumas coisas que eu nunca nem tinha feito. De alguma forma, ela me botou ali, eu estava lá. E aí, o Clécio preparou uma mesa de café da manhã. E eu falei para o pessoal que estava na reunião: gente, preciso parar um pouquinho para tomar um café e já volto.
Quando eu me sentei na mesa para tomar café com a minha família, começou a me dar uma sensação de desmaio, um senso de incapacidade, vozes que me perseguiram a vida toda dizendo: você é burra, você é estabanada, você não consegue, tudo que você põe a mão dá errado. Começaram a vir sobre mim, eu comecei a falar para o Clécio: meu Deus, eu estou passando mal, eu estou com ânsia de vômito, acho que eu vou desmaiar. E aquilo ali me tomou. E aí eu falei assim: Isabel, filha, pega a minha Bíblia. Pega a minha Bíblia, por favor. Ela foi lá, pegou a minha Bíblia. E aí eu coloquei na mesa e comecei a dizer assim: antes de formá-la no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu a separei. E eu falei: Senhor, eu quero ficar com a sua palavra. Senhor, a sua palavra vai me transformar. E aí eu abri lá, em Salmo 139, a Letícia sabe, né, Lê? Esse é meu salmo. Salmo 139, no verso 14. Espera aí. Que diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E aí eu abracei a minha Bíblia ali com a minha família e comecei a falar: Senhor, eu declaro a sua palavra sobre mim. E eu declaro que nunca mais eu vou acreditar nesses amontoados de vozes que vêm sobre a minha cabeça. Eu declaro, Senhor, a sua palavra como verdade absoluta na minha vida. E é nela que eu me apego. E a palavra do Senhor foi remédio para mim na manhã de ontem. E eu levantei daquela mesa, sentei na frente do meu computador e fiz o que eu tinha que fazer. Não porque eu sou boa, não pelas minhas habilidades, mas pelo Deus que se move nas nossas orações. E é por isso que a gente ora. É por isso que a gente tem tipos de oração. A gente confessa ao Senhor, a gente abre o coração ao Senhor, a gente declara a palavra do Senhor como oração. É por isso que a gente ora. Para que a gente seja curado, para que a gente seja transformado. A gente intercede para ser íntimo, para a gente conhecer o coração do Senhor. E eu quis contar essa experiência não para dizer: uau, como você é legal. Não, mas para dizer: uau, como Deus é poderoso. Ele é o nosso remédio. Eu quero terminar dizendo que as nossas orações são pílulas de remédio para nós. Que as nossas intercessões são energéticos de fé. Porque quem aqui nunca estava num dia acabado e foi orar por alguém e saiu dali renovado? Convida o Senhor a estar com você. Convida o Senhor e sabe, gente, Ele é o nosso Deus. Lembra que eu falei que as nossas orações é como uma criança pedir um copo d'água? É na simplicidade. O Senhor não é complicado. O Senhor não é complicado. Tem uma música do Palanquim que diz assim: ei, meu amigo, precisamos conversar de novo e tomar aquele café quente de novo. Todas as vezes que o meu coração está angustiado, eu convido o Senhor para tomar um café comigo na mesa da minha cozinha. E às vezes eu percebo que eu preciso desse café. E às vezes eu estou lá no meu trabalho, aí eu vou no banheiro e eu falo: ei, meu amigo, precisamos tomar um café de novo. O Senhor é simples, gente. Apesar daqui eu ter dito algumas nomenclaturas, oração do clamor, oração de identificação, a diferença da intercessão e da oração, apesar do Senhor ter deixado ferramentas poderosas para nós, o que o Senhor espera de nós, seja na oração, seja na intercessão, é um coração submisso a Ele,
desejoso a ser íntimo a Ele, desejoso a estar com Ele. E eu gostaria que a gente orasse mais uma vez. Eu não sei o que está aí no seu coração. Talvez você esteja igual eu estava ontem de manhã, com vontade de vomitar por alguma situação, ansioso, nervoso, aflito, com medo do amanhã, medo de um procedimento médico, medo do boleto que vai vencer. Sabe o exemplo de pedir água, de um filho pedir água para o pai? Quero te convidar a fazer essa oração nessa hora. Talvez o seu coração esteja aí feliz com algo que você recebeu, com alguma coisa que está acontecendo. E você ainda não foi agradecê-lo. Essa é a hora. Hoje é dia dos pais. Ele é o nosso pai. Será que a gente pode orar agora? Como um filho se apresenta para o pai. Como uma criança que procura pelo pai. Nós estamos aqui, Senhor. Nós somos aqueles que te procuram nessa manhã, Deus. E você pode fazer a sua oração, porque eu não sei o que está aí. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser erguer as suas mãos. Mas existem coisas que o Senhor quer te auxiliar nessa manhã, como nós auxiliamos os nossos filhos a pegar um copo d'água. Ele quer te auxiliar no seu processo. Ele quer fazer você alcançar algo que você achou que você jamais iria alcançar. Deus, nós queremos, como os filhos nessa manhã, te pedir, nos ajuda. Nos ajuda nos nossos processos. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, Deus, que não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é sobre quem o Senhor é. Nos ajuda a nos colocar como filhos nessa manhã. Nos ajuda a reconhecer que precisamos de ajuda. Nos ajuda a reconhecer que precisamos de um conselho de um pai. Nos leva a um lugar, Senhor, de intimidade com o Senhor, onde só um pai e um filho pode ter. Ah, Deus, talvez alguns aqui não tiveram uma figura paterna para se espelhar. Mas nem mesmo, Senhor, nem mesmo um bom pai aqui da terra se compara ao pai que o Senhor é. Então, como filhos, nos ajuda a olhar para a nossa única figura de exemplo paterna, que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não comparar, Deus, aquilo que nós vivemos aqui na terra com aquilo que o Senhor tem para nós no céu. Nos ajuda, Deus, a ser filhos que pedem conselhos para o Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos, Deus, que através da nossa oração pede ajuda, pede conselho, pede ânimo. Nos ajuda a ser aqueles filhos que diz: Pai, eu tenho um segredo para te contar. Eu estou com vergonha, mas eu quero te falar, Pai, eu fiz isso. Talvez o Senhor vai me disciplinar, mas eu prefiro falar para o Senhor, meu Pai. Pai, nos ajuda a ser filhos que diz: Pai, eu estou com tanta dificuldade nessa área da minha vida, eu quero sair desse lugar. Só o Senhor pode me auxiliar. Me ajuda, Deus. Nos ajuda nessa manhã a olhar para o Senhor como um pai, a fazer orações de filhos para um pai.
Nos ajuda, Senhor, a sair de um relacionamento raso e superficial para um relacionamento íntimo e profundo através das nossas orações. Nós queremos, Deus, nós queremos nos lembrar de quem o Senhor é. Nós queremos submeter a nossa vida, Senhor, através da oração ao Senhor. Nos ensina a ter uma vida de oração, independente do que custe a nós, porque a nossa oração é o nosso fôlego de vida, é onde nós nos apresentamos ao Senhor e o Senhor se apresenta para nós de volta. E isso não é uma única vez, é diário. Todo dia eu tenho algo para apresentar para o Senhor. E o Senhor tem algo novo para nos apresentar. Nos ajuda a ter essa vida diária de oração com o Senhor, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a dizer não para os convites da nossa carne. E a caminhar numa vida no Espírito com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. As nossas orações não são sobre o que a nossa boca pode falar, mas é sobre o que o Seu Espírito pode produzir em nós. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar, produzir em nós, Espírito de Deus, uma oração santa, agradável, sincera e verdadeira ao Senhor. É em Teu nome que oramos, Senhor. Em Teu nome. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Aleluia. Amém. Fica de pé no seu lugar. Obrigada pela tua presença aqui nessa manhã. Que manhã especial. Que a gente saia daqui encorajado a praticar essa realidade. Não é? Foi para isso que o Senhor também nos chamou. Essa é uma realidade para todos nós. Como a Dani disse, não só para um ministério de intercessão, não é? O Senhor quer se relacionar com você ao longo da sua semana. Separa um tempo para fazer isso com Ele diariamente. Tá bom? Vamos orar para terminar? Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Obrigada por tudo que aconteceu nessa manhã. Que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Que o Senhor nos dê um dia precioso em família, com os nossos pais. Que a Tua presença nos acompanhe. Que o Senhor continue falando ao nosso coração por toda essa semana, é o que nós te pedimos, e desperta em nós o desejo por esse relacionamento, Senhor, real, vivo e simples contigo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, para os papais aqui da nossa comunidade. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma boa semana. Dá um abraço aí, quem está do seu lado.